Se não fosse a mão do Senhor estendida sobre nós, eu e você não estaríamos onde nós estamos. Mas é a mão do Senhor que nos colocou aonde nós estamos. Mais uma vez você vai dizer para mim, irmão, misericórdia, Deus colocou eu nesse lugar. Deus te colocou nesse lugar para que você tenha aprendizado. Volto a repetir a história de Davi. Ele foi colocado naquele lugar para quê? Para um treinamento. Porque sem aquele preparo, sem aquele treinamento, não haveria as etapas da frente. Ainda que eu e você, irmãos, não temos o trabalho dos nossos sonhos, mas faça com dedicação. Há um texto que está em Provérbios, no capítulo 31, no verso 17, que diz assim, entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Porque muitas vezes nós não estamos muito dispostos, mas há um princípio de Deus, e todo o princípio é para nos abençoar, irmãos. Aprenda isso nessa noite. Deus não estabeleceu nenhum princípio na palavra dele que não fosse com a intenção de nos alcançar com uma bênção. E todas as vezes que nós quebramos um princípio, nós temos uma responsabilidade para com esse princípio quebrado. E não é porque Deus é maldoso em nos castigar, não. É porque uma quebra de princípio nos traz alguns resultados negativos. Abandone a preguiça. É um princípio da palavra de Deus. E você vai encontrar inúmeros textos na palavra com relação à preguiça. Provérbios no capítulo 19, verso 15 diz assim, a preguiça leva ao sono profundo, e ao preguiçoso resta-lhe a fome. Mas e o trabalho para com Deus? E o trabalho no reino? Muitas vezes nós ficamos preocupados, irmão, com trabalhar na igreja. Precisamos fazer isso. E se Deus te vocacionar para um ofício, faça. Se Deus te chamar para fazer algo específico, uma tarefa específica na obra dele, faça. Mas você pode glorificar a Deus com a sua profissão. Você pode honrar ao Senhor com a sua profissão. Olha só, mas era para José ter desistido do relacionamento com Deus. Primeiro, ele é vendido. Seu pai pensava que ele estava morto. Segundo, ele é levado como escravo. Agora, quando está numa posição melhor, cai de degrau de novo, vai lá para a prisão. A prisão egípcia não é como a prisão que o governo brasileiro oferece não, tá, irmãos? Um auxílio benefício de 1.700 e poucos reais, água, comida. Não estou dizendo que a cadeia brasileira é boa, não. Não me entenda mal. Mas a prisão egípcia não era assim. E ele passou a ser um preso. E a Bíblia não menciona para nós quanto tempo de prisão. Mas lá na prisão ele começa a ser diferente. E logo, logo José está ascendendo ao chefe lá, ajudando a cuidar dos outros presos. Por quê? Porque fazia um trabalho segundo os princípios de Deus. De repente você está num trabalho árduo, irmão, difícil. Continue honrando a Deus, porque a chave vai virar. Chegará um tempo que as mudanças acontecerão, porque Deus é um Deus que muda as nossas realidades. Deus é um Deus que transforma a nossa vida através do nosso relacionamento de fidelidade e princípio diante dele. Então o que acontece com José? Ele se torna um oficial, lá ele revela alguns sonhos, Deus o usa de maneira sobrenatural, ele entende alguns princípios, ele desvenda algumas coisas e ele volta de novo, né? Até o ponto de Deus honrá-lo de maneira sobrenatural. E eu quero finalizar com esse texto com você. José foi vendido como escravo, trabalhou arduamente, foi molestado, perseguido, injustiçado, preso e esquecido. Mas Deus lhe fez justiça e honrou de maneira grandemente. A palavra e o plano de José agradaram
ao Faraó e a todos os seus sábios e conselheiros. E portanto o Faraó proclamou diante da sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Será que em todo o Egito nós encontraremos um homem que tem relacionamento com Deus como José tem? Talvez seja esse a última orientação da parte de Deus com relação ao trabalho nesta noite. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Você precisa ser cheio de Deus. Lá no seu trabalho, você precisa ter a presença de Deus, irmãos. E então o Faraó expressa: encontraremos um homem que tem o Espírito de Deus. Então o Faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão capacitado e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio, de todo o meu povo, e conformará as tuas ordens. Só no trono eu te precederei. E Faraó disse mais a José: vê, e te estabeleço hoje sobre toda a terra do Egito. E o Faraó tirou do seu dedo o seu anel, e colocou-o no dedo de José, e mandou que o vestisse como linho fino, e colocou uma corrente de ouro fino em volta do seu pescoço, e também convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império, e iam bradando: inclinai-vos, inclinai-vos. Assim José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. Por quê? Porque foi um homem diligente, porque seguiu todos os princípios de Deus, que não pulou nenhuma etapa. Então Deus o honrou de sobremaneira. Sabe, irmãos, de repente, o que está faltando é aplicar alguns princípios na sua vida, com relação ao trabalho. De repente está faltando um melhor relacionamento com Deus, para que a sua honra seja completa. Se Deus está te honrando no trabalho, é porque você já seguiu todas essas etapas. Se você ainda não tem sido honrado no seu trabalho, é porque faltam algumas etapas para poder chegar lá. Mas os olhos do Senhor estão contemplando você trabalhar. Trabalhe não para com os homens, trabalhe como se fosse para Deus.